Gente, o que nós sabemos sobre feitiçaria, missa negra, bruxaria e satanismo? Quase nada. Infelizmente, nós, enquanto igreja evangélica, somos bem desprovidos dessa questão do entendimento. E quando a gente passa a entender, às vezes, vem por vias um pouco duvidosas, não dizendo que está errado, está certo, não, mas às vezes a gente vem por vias que não são de entendimento, conhecimento correto, né? Infelizmente, às vezes nós não entendemos isso. Mas vamos lá. Tanto os cultos espiritualistas quanto as questões da magia negra, né? Porque são vários tipos. Deixa eu tentar fazer um paralelo para a gente entender como é que funciona isso. Você não tem as células? Nós temos células, nós temos reunião de oração, nós temos culto público na igreja, nós temos discipulado. Então, pensa na igreja evangélica tendo esses eventos, né? Reunião de oração nos lares. 6, 7 pessoas, faz a leitura bíblica. Vamos tentar fazer um paralelo para você entender, né? Você faz a leitura bíblica, um irmão canta, leva o violão. Então você tem ali 6, 7, 8 pessoas, 10 pessoas dentro de uma casa fazendo um culto doméstico. Você tem a célula, todo mundo vai estudar, vai orar, tal. Você tem cultos. Não conheço não, Iris. Não tive o prazer ainda de ir ao Acre. Quase fui. Então você tem no satanismo, em algumas casas de bruxaria, alguns templos, eles gostam de falar de templos luciferianos, templos. Há também uma programação, né? Eles também têm uma programação, uma espécie de, como é que eu posso falar? Uma espécie de liturgia, tá? Uma espécie de liturgia para que eles possam também divulgar ou ganhar prosélitos. Muita gente acha que sempre haverá, num lugar desse, que sempre haverá, né? Deixa eu só tirar isso daqui, que sempre haverá alguma coisa no sentido de sempre vai ter sacrifício. Não, nem sempre. Nem sempre nesses lugares vai ter sacrifício. Mas uma coisa tem, a orgia no final. A cruz de cabeça para baixo, vocês estão vendo aí? A cruz de cabeça para baixo e um altar. Há o que nós chamamos de rituais, são os processos ritualísticos, e há um lugar que nós chamamos, e aí é chamada de missa negra, que é uma imitação da missa católica, do processo da liturgia da missa católica, com um sacerdote, com seus auxiliares, com uma cruz de cabeça para baixo, um altar, e dependendo do local, né, eles tomam uma ceia, a hóstia. O que nós temos aqui, gente, é um processo. O Brasil hoje tem feitiçaria, bruxaria, está já com as missas negras que vieram da Europa, e o satanismo do Brasil sempre foi muito secreto, não é oculto. Oculto ele não é, ele é secreto. O que ocorre conosco, infelizmente, é que nós não entendemos que o Brasil é um país sui generis, ele é único. Olha para a América Latina, olha para a América do Sul. O Brasil não tem nenhum país que se pareça com o Brasil na América do Sul. Não tem. Nem em termos de pessoas, extensão, economia, política, cultura, língua idiomática, você não acha nada igual ao Brasil na América do Sul ou na América Latina. Nós somos os latinos mais diferentes. Já parou para notar isso? Nós somos os latinos mais diferentes do mundo. Porque quando você pensa, né, na América Latina, você acha que é todo mundo igual. Tudo igual. Não, tudo igual nada. Não é tudo igual. O Brasil é diferente. O Brasil tem uma estrutura diferente. Então, o que acontece conosco? O Brasil hoje,
ele está tomado, e por isso que a igreja evangélica está pagando um preço muito alto. O Brasil hoje tem sido tomado por um processo de miscigenação, onde as igrejas neopentecostais, eu não vou dar nome a ninguém para evitar problemas, as igrejas neopentecostais têm se envolvido com feitiçarias de forma muito natural. Como assim, pastor? Algumas ações que as igrejas têm adotado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas ações... Por que amanhã nós vamos falar de magos e profetas? Porque a linha entre um mago e um profeta é sui generis. A linha entre você está praticando feitiçaria e está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus é uma linha muito tênue. Por isso que no curso, na escola profética, a gente vai justamente falar assim, discirna se você está sendo profeta ou discirna se você está sendo feiticeiro. Vira e mexe, aparece alguém para dizer que eu sou feiticeiro. Isso dentro da minha igreja, tá? Não vou nem falar. Pessoas desavisadas, né? Joios lançados no trigo. Por que elas acham que talvez eu seja um feiticeiro? Porque a semelhança de Eliseu, a semelhança de Elisa, a semelhança de Paulo, a semelhança de alguns outros grandes homens de Deus, Deus não me dá dons. Presta atenção, dom é uma coisa. Eu sou o primeiro a falar que há uma diferença entre revelação e acesso. Vocês já haviam falar disso? Alguém tinha distanciado para vocês? Alguém já tinha discernido para vocês o que é dom e o que é acesso? O que é revelação e o que é acesso? Não, porque eu também aprendi que tudo é revelação. Se eu sei algo que está oculto, é revelação. Se eu sei não sei o que, é revelação. E um dia Deus falou assim, não, filho, isso aqui não é revelação. E a gente quer discutir com Deus, né? Não, mas Senhor, não. As coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós, aos nossos filhos por herança, pois essa é uma herança que Deus deixa para nós. Então, revelação é uma coisa. Acesso. João, na ilha de Patmos, ele tem revelação até o capítulo 4. Do capítulo 4 até o final de Apocalipse, o que João tem? Revelação? Acesso. E vi uma janela aberta no céu e uma voz que dizia, sobe para cá. Não é isso? E João sobe. E a partir daquele momento, João vai participar de todos os eventos que estão ocorrendo na visão dele. Então, João está tendo revelação ou João está tendo acesso diretamente? É só você parar para pensar nisso. Realmente, João ali, ele está tendo acesso, ele está vivendo, ele está em loco. Uma porta aberta no céu, não é janela, não tive a dúvida. Uma porta aberta no céu. Eis que vi uma porta, e depois disso, Apocalipse 4, verso 1, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz com que de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. João recebeu acesso à revelação? Acesso, ele acessou. A revelação é algo que vem para você. O acesso é você indo ao objeto, ao evento. Ele teve acesso ao evento. Deus lançou ele no futuro. Ele foi na máquina do tempo de Deus para ver as coisas que aconteceriam até o final dos tempos. Então, às vezes, na área profética, Deus te dá uma habilidade de ver, ouvir, entender, sonhar, ir em pensamento, então é um acesso espiritual. E a igreja não está acostumada com acesso, porque a igreja sempre falou de quê? Revelação, 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 revelação. Gente, se nós entendêssemos o profético de Deus, se nós entendêssemos o que Deus tem para nós, aí eu me remeto a 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram na ARA, né? Na versão revista atualizada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito não o revelou. Preste atenção no que Paulo está falando. Há coisas que eu e você não vivemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas ele não está dizendo que não acontecerá. Ele está dizendo o seguinte, ó. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito. Aí sim, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha o que Paulo está dizendo o seguinte, eu não vou ter acesso ao coração de Deus nesse primeiro momento, mas o Espírito que está dentro de Deus e que está em mim por concessão, vamos lembrar disso? Deus fez o homem mais semelhança, soprou nele
o ruá, o alento de vida. Ok? Jesus vem e promete para nós o quê? Ruá HaKodesh. Novamente o Espírito voltará a habitar no homem. E o Espírito Santo vem habitar em nós. O Espírito que está em Deus novamente está em nós. E aí você não tem acesso porque estamos presos na carne, né? Estamos aqui, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia. Então eu vou entender que quando Paulo teve revelação e acesso, quando ele diz um homem há 14 anos atrás foi até o terceiro céu, teve acesso. Então vamos lá. Você tem que entender que nós cristãos temos muito mais poder, desculpe, eu vou usar uma redundância aqui, tá? Poder potencial, porque potencial vem de potência e poder. Nós temos muito mais poder em potencial do que qualquer bruxo, qualquer satanista, qualquer filho das trevas. Preste atenção. Paulo teve acesso e Paulo também teve revelações, deixando bem claro. Gente, olha o que Jesus diz. Não vos maravilheis, lá em João, não fiquem maravilhados com as obras que eu faço, porque obras como essa vocês farão e as farão maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Obras maiores do que essa vocês farão. Preste atenção no que vai acontecer em Atos dos Apóstolos. O Jair, então, isso aí. Há coisas que nós não vivemos por culpa nossa. Não é mistério de Deus, varão. É mistério de Deus, varão. Deus não quer que a gente viva isso. Irmão, isso me dá uma revolta estomacal quando alguém fala isso para mim. É mistério de Deus e Deus no momento não quer. Buscar-me-eis e me achareis quando? Tem um condicionante. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado, é uma afirmação, serei achado de vós, diz o Senhor. A Jeremias ele diz novamente, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Pelo amor de Deus, gente. Dizer que Deus está brincando com a gente de esconder negocinho? Mistério, varão, isso é mistério. Ô Poirot, ô Sherlock Holmes. Eu não fui chamado para ser, eu não tenho unção de Sherlock Holmes, não tenho unção de Poirot, não tenho unção de detetive. Não. É bíblico, busquem e vocês acharão, batam e se abrirão, peçam e vocês receberão. Olha bem o que Jesus fala. Vocês sendo maus, vocês não dão pedra quando seus filhos pedem pão, vocês não dão escorpiões quando eles pedem ovo e nem serpente quando pede peixe. Você acha que o Pai do céu não dará a vocês o Espírito Santo todos quanto lhe pedirem? Uau! O Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. E Deus é tão poderoso, que quanto mais você busca dele, mais o Espírito dele vem ao seu encontro. Onde é que eu encontro base nisso? Cheguemos-nos, pois, com ousadia, pelo novo e vivo caminho, tá até arrepiado, ó, pelo véu, pela carne, pelo sangue de Jesus, chegamos confiadamente para que alcançamos misericórdia no trono da graça. Isso aí, Tiago diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, outros. Preste atenção nisso. Ô, Renato, é um assunto tão rápido. Em 10 minutos eu vou falar sobre isso. A proposta é boa, Renata, só não tem como fazer isso agora. Não tem como, filha. Pelo amor de Deus. Vamos separar um dia, eu falo das 7 dimensões do Espírito. E isso é metafísica pura. Aí não vai entrar em física quântica. E a cabeça da gente não está preparada para isso, não. Deixa para lá. Vocês estão entendendo? A igreja evangélica, diga-se, os cristãos, os crentes, era a igreja evangélica e os crentes eram para ser os seres mais poderosos da terra. Porque potencialmente Deus entregou o Espírito. Gente, eu não sei se eu estou me fazendo claro e de repente estou confundindo mais a mente dos irmãos, mas olha lá. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A palavra poder aqui no grego é dunamis, é de dinamite, dínamos, dunami.
Você entende que é isso que Jesus está falando? É um poder explosivo, é um poder... É um poder incomensurável, não tem como comensurar. Gente, presta atenção em Filipe, diácono. Para quem gosta de hierarquia, tem gente que gosta de uma hierarquia bíblica, de uma hierarquia eclesiástica, né? O irmão é presbítero, está acima do diácono, que está acima do obreiro, que está acima do auxiliar. Então é como num quartel, você é membro, recruta 0, você é auxiliar de obreiro, você é diácono, você é presbítero, você é evangelista, você é pastor auxiliar. Para com isso. Em nome do Senhor Jesus, isso faz vocês se trancarem no mundo espiritual. O diácono Filipe está lá em Samaria, preste atenção. Tem hora que eu acho que o crente não crê na Bíblia, não. Juro, eu acho que o crente não acredita. Ele lê por respeito, mas ele tem um negócio tipo assim, eu não creio nisso não, tá maluco. Preste atenção. O Filipe, diácono, não é o apóstolo, diácono Filipe, está lá em Samaria pregando, expulsando o demônio, curando pessoas. Os espíritos se submetendo a Filipe. Pessoas sendo curadas na hora. Filipe era diácono e era também evangelista, que isso é coisa de evangelista. Esse salseiro aí de cura, libertação, é coisa de evangelista. Ah, meu tempo de evangelista é tão gostoso, irmãos. Agora, é inebriante, né? Tomar cuidado. Por isso que muitos evangelistas... Só conheço um evangelista que foi ao ápice. Reinhard Bonk. Foi o único evangelista que eu vi chegar no ápice, Reinhard Bonk. Sinais, prodígios, maravilhas. Pô, meu Deus do céu. Tirando eles que eu conheci, tudo caíram, porque não souberam lidar com o poder de Deus. Mas vamos lá. Quando eu fui evangelista também eu quase caí. Não posso reclamar, não. Não estou criticando ninguém, não, porque é inebriante. Gente, você sabe que... Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou escrevendo um livro sobre as minhas experiências. Você sabe o que é você chegar, estar num culto, e eu tenho provas, tá? Eu tenho testemunhas. Você sabe que você está num culto e entrar uma pessoa estranha, sentar assim na quarta, quinta fileira da igreja, você está lá falando, de repente você fala assim... sobre Jesus, e a pessoa levanta e diz, seu mentiroso, parece como se tivesse bomba, explodir a igreja, e vem correndo para me dar um soco, sabe, vem correndo assim, e eu tive uma reação, não pensei nisso, não foi uma predisposição, eu só disse assim, perde a força, só dei um grito e mandei, perde a força, o cara desmontou, como se não tivesse ossos, caiu no chão. Ao sair do púlpito, isso foi em 2001, 2003, saí do púlpito, foi lá, falei, em nome de Jesus, sai agora. Sai desse corpo agora. Bum. Aí senta ele aí, gente. O rapaz sentou. Aí o que que... Amigo, oi amigo. Quem é você? Ele, onde é que eu tô? Ele está numa igreja. Como assim na igreja? Ué, você entrou aqui, com a sua bolsa, tá ali. Ele entrou no Caxias Freguesia para ir para casa. Preste atenção. Parou em frente à nossa igreja. Desceu. Sentou por 20 minutos durante um culto. Depois de 20 minutos, eu estou lá, estava ministrando alguma coisa. Ele grita, mentiroso, e vem para cima de mim para me bater. Ou para me enforcar. Ah, será que ele queria fazer comigo? E quando ele viu que ele estava na igreja, ele não lembrava de nada. Ele pegou a bolsa dele e saiu correndo. Do jeito que entrou, ele foi embora. Aí eu falei, irmão, vocês estão ligados que é o mundo espiritual? Agora, vocês estão ligados em como a gente pode fazer, como a autoridade de Jesus faz com que a gente dê ordem e o mundo físico e espiritual obedecem? Preste atenção, gente. Nós temos a capacidade de ir além deles. Hoje a feitiçaria está tomando a igreja. Isso aqui, a feitiçaria, como é que ela está tomando a igreja? Os envelopes de oferta. As experiências que a gente tem tido em montes, que não são chanceladas pelo Espírito Santo. Cuidado, acautelai-vos. O diabo anda ao vosso redor buscando quem possa tragar e nem quem possa matar. Preste atenção, tragar para si. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor buscando a quem possa tragar. Significa que o diabo veio para roubar, matar e destruir, como o ladrão. Então, ele não quer tirar você da igreja, ele quer colocar você confuso na igreja. Ele não quer acabar com a igreja. Ele quer, na verdade, que a igreja esteja confusa na sua doutrina.
Ele quer que as pessoas façam obras de feitiçaria achando que foram obras de Deus. Ah, mas é possível haver uma cura na igreja que não foi Deus? E naqueles dias muitos virão e dirão, Senhor, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu curei, em teu nome direi abertamente a este, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Você está entendendo? Vamos compreender que a igreja chegou no nível, a igreja moderna chegou no nível, uma parte, né? Não vou de forma alguma generalizar. Uma parte da igreja, hoje, a igreja evangélica, chegou num nível de feitiçaria muito grande. Esse negócio de botar a mão na pessoa e cair no poder empurrando, irmãos, eu creio que há fenômenos realmente de você perder perder realmente o seu, você apagar. Mas olha só, tudo que Deus faz é bom. Lá em Gênesis, quando Deus, e viu Deus que era bom, e fez os peixes, e Deus fez as aves, e fez as florestas, e viu Deus que era bom. Para que Deus vai te apagar se você vai levantar a mesma pessoa depois que você caiu? Eu ponho a mão em você, você cai no chão. Vai levantar melhor? Vai ser batizado com o Espírito Santo? Vai levantar santo? Se isso acontecer, eu digo que tem sentido. Faz sentido Deus te derrubar. Você entende? Se eu chegar para você e falar, receba! E você cair e capotar, legal. E quando você levantar outra pessoa, você levantar vendo o céu, você levantar dizendo, pastor, tive uma experiência sobrenatural, foi arrebatado agora. Eu sempre lutei com Deus com essa questão de cair no poder. E um dia, estando eu em Belém do Pará, numa igreja, que eu não vou falar o nome aqui agora, em Belém não, em Quaraci. Pronto, aí já quase falei. E eu estava ministrando num curso pela manhã, e tinha muita gente. E o senhor falou assim, se prepara porque eu vou derrubar algumas pessoas aqui. Irmãos, vou ser sincero, o meu coração mais tradicional para a época falou assim, eu não vou encostar a mão em ninguém. Olha o que eu pensei, não vou encostar a mão em ninguém. Não vou. E o Espírito Santo falou rapidamente para mim, quem disse que você vai tocar? E quem disse que eu preciso de você para tocar em alguém? Daí do altar mesmo, só aponta e diga, receba o poder de Deus. Foi o comando que eu recebi, irmãos. Presta atenção. O altar, altão, e as pessoas falam assim, receba, e eu assim, a minha boa vontade, receba o poder de Deus, receba o poder de Deus. Porque os emocionados fazem o quê? Receba o poder de Deus! Não, eu não quis fazer isso. Eu simplesmente, com um pouquinho de má vontade, porque eu não queria aquilo, eu estava muito... Aí eu recebo o poder de Deus. No primeiro que eu fiz, deu um delay de 2 segundos, sabe? Você fala, daqui a pouco, desmontou. Aí a minha cabeça. A cabeça batistona. Olha o batistão. Influenciou. Demorou 3 segundos ali, pensou bem, vou cair para não pegar mal pro pastor. Aí eu, receba o poder de Deus, receba o poder de Deus. Conforme eu ia botando a mão assim, né? Mas não gritava, não... eu recebo o poder de Deus. As pessoas, plum. Eu falei, ou todo mundo é idiota e está se jogando no chão para me agradar, na minha cabeça, ou realmente Deus está derrubando. Deus falou assim, aquela pessoa, aquela ali, separa porque eles têm demônio. Vai lá e expulsa todos os demônios. Aí desci no primeiro, falei, vamos lá. Em nome de Jesus que está oculto, se manifesta agora. Vai! Começou a mexer aquela coisa toda. Aí eu tomei um susto. Falei, eita. Porque a gente pensa assim, receba poder. O poder de Deus é para tudo. É para libertar, é para curar, é para santificar, é para purificar, é para transformar, é para viver e é para matar. A gente não tem essa conotação, né? Aí eu, uau. Mexeu, sai! Aí peguei, pedi os obreiros, vem cá, me ajuda aqui. Comecei. Aí começou o processo, aí eu já gostava. Sai, não me Jesus, sai. Aí sobrou, assim, uns 10 irmãos no chão. E eu falei, e agora? E esses aí? Não estão endemoniados? Deus falou assim, ministre cura naquela. Ministre cura. Só ministre cura. Fui lá, Deus falou, não encoste ninguém.
sem encostar em ninguém. Falei, em nome de Jesus, o Senhor te cure. O Senhor te cure. O Senhor te cure. Comecei a ministrar cura e algumas começaram a vomitar e outras começaram a se mexer. Ok. Por fim, irmãos, ficou um senhor. Por fim, ficou um senhor de uns 70 e burdoada anos, bem senhorzinho, sabe? E eu falei, e agora? E todo mundo se levantando assim, o pessoal que estava sendo liberto já estava lá, aqueles irmãos falando que estava sentindo fogo aqui, que estava sendo... E eu na minha. E o Senhor falou assim, deixa ele um pouquinho comigo. Aí eu subi o altar, presta atenção, subi o altar e comecei a louvar. Falei, vamos louvar, irmãos, tal, parará, periri, aquela coisa toda. E eu olhava para aquele senhorzinho e a esposa dele sentada no banco atrás dele, olhando para ele. E sabe aquela pessoa que fica inquieta? Fica assim, ó. Ela estava assim, olhando para ele, e ela olhava, e ela botava a mão na barriga dele e ele respirando. Aí ela ali olhando e eu louvando, a gente adorando. Eu não me lembro qual canção que era, mas vamos supor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Tá. A reunião, vamos adorar, vamos terminar. E o senhorzinho, o vovozinho, estava lá. E a mulher já desesperada. E ela está lá. Daqui a pouco, eu termino a reunião, o pastor vem, pastor, traz do irmão de volta, porque a esposa está apavorada, ela está lá, fulano, pode vir, fulano, pode acordar. E a senhorinha começou a bater no rosto do irmão. Fulano, pode acordar, pode vir já, pronto, acabou. E o irmão, Eu falei, Jesus. Eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Matei o velhinho? Deus falou, não, filho, ele está comigo. Acalma ela. Eu falei, irmã, senta aqui. Não, pastor, porque ele tem problema de diabetes? Ele tem problema disso? Eu falei, irmã, ele está com Deus. Quando eu falei, está com Deus, a irmã levou para o outro lado. Ai, meu Deus, ele morreu. Eu falei, não, irmã, ele não morreu, está com Deus vivo, calma. Ele e Deus estão vivos, ele só está batendo um papo com Deus. Calma, irmã. A irmã entrou em apavoro. Aí olha para ele e falei, calma, irmã, fique em paz, Jesus vai trazê-lo de volta. Ai, Jesus Cristo. E eu ali já apavorado com ela. Eu falei, Senhor, e o pastor, o que houve, pastor? Eu falei, não, pastor, fique em paz, o Senhor está falando com ele algumas coisas importantes, tá? O Senhor está falando com ele. E aí ela tá, não, é porque ele tem diabetes. Eu falei, pastor, eu sei que ele tem diabetes, ela acabou de falar que ele tem diabetes, tem bico de papagaio, tem ziquezirados, a gente vai ficando velho, fica cheio de ziquezira, eu entendo, sopro no coração, sopro no cérebro, bexiga alterada, uretra, eu tô sabendo que ele tem uma porção de ziquezira, mas ele toma remédio controlado, mas pastor, eu não conheço ele, Deus queria tratar alguma coisa com ele, tá? Daqui a pouco ele começou a respirar, fui lá, dobrei meu joelho. Aí qual é o nome dele? Irmão fulano, não vou falar o nome. Até porque eu não sei se ainda está, né? Se Jesus já realmente não recolheu. Pelo tempo que já passou, com certeza. Irmão fulano. Amém. Aí ele abriu o olho assim. Mas, gente, interessante, quando aquele homem abriu o olho, um brilho. Sabe quando uma pessoa faz assim, ela abriu o olho, o brilho que saiu do rosto daquele homem foi tão fascinante que eu olhei e falei, uau, esse homem viu Deus. Esse homem viu Deus. E ele fez o seguinte, estava deitado, ele tomou um impulso e sentou. O corpo dele estava revigorado. Sua alma viverá, seu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E ele levantou a esposa, fulano, e gritando, ele não, estou bem, minha velha, calma, eu estou bem. Eu estava batendo um papo com Jesus, olha que coisa linda. E eu olhei para ele, o senhor está bem? Ele, estou muito bem, pastor. Que maravilha, eu só um pouco tonto. Aí, peraí, vamos levantar. Sentou no banco. E ela, não sei o que. E ele falou assim, olha, eu estava aqui e a hora que o senhor apontou para a minha mão, eu vi um brilho vindo na minha frente, eu só sei que eu apaguei. Quando eu apaguei, eu já estava em outro lugar, num lugar lindo. Sabe, parecia um jardim, mas lindo, muito bonito. E eu vi chegando perto de mim um brilho muito grande, uma pessoa toda de branco. Mas depois, conforme foi chegando perto de mim, aquele brilho foi apagando, foi diminuindo, e eu vi o rosto dele. Era Jesus, ele veio falar comigo.
Falei, é mesmo, meu irmão? Aí ele falou das situações dele, e Jesus falou que ia me dar mais tempo de vida, porque eu estava muito preocupado com a minha esposa. E o Senhor falou assim, eu vou te dar mais tempo de vida para você cuidar da sua esposa e de algumas coisas da sua vida. E olha, pastor, eu estou sentindo meu corpo renovado. E aí ele foi dando testemunho dele. E eu saí dali, fui para o local onde eu estava hospedado, e eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa, por que eu não criei? Por que eu não estava disposto a crer? Por que eu não estava disposto a fazer aquilo por ti? Por que eu achei que eu seria um continuador de um processo de feitiçaria? E aí Deus falou comigo assim, no profundo, naquela tarde, você tem que aprender a discernir o que é meu e o que é seu. Tudo que for seu, não presta. Tudo que é meu, faz diferença. Você tem que aprender a discernir o que é meu e o que é dos outros. Você tem que discernir tudo que é meu e o que é do diabo. Quando você entender o que é meu, você não será mais confundido. Então, quando eu lhe pedir, quando eu lhe ordenar, quando eu comandar alguma coisa nesse sentido, faça o que eu estou mandando. O que é meu não confunde, o que é meu não provoca dores, o que é meu sempre vai dar fruto. Se eu derrubar alguém, esse alguém, quando levantar, vai levantar diferente. Se eu queimar alguém, quando eu acabar o processo, essa pessoa vai ter alguma coisa acontecido com ela, ou ela foi curada, ela foi batizada. Sempre o que eu faço transforma vidas. O que vocês fazem não, confundem. Entenda, aí vem esse momento que a igreja está vivendo de feitiçaria. E o que é feitiçaria? A gente vai falar isso amanhã no nosso curso, na nossa palestra. O que é feitiçaria? É o poder que a alma tem, é limitado, mas tem, de provocar e promover eventos espirituais. A feitiçaria, ela dá poder na alma humana para promover... E outra coisa, o nome de Jesus tem poder. Ah, mas funciona? Funciona, em alguns aspectos funciona. Só que entenda, é aquilo de utilizar e usar. Funciona, mas entenda, quem está utilizando o nome de Jesus sem estar autorizado por Jesus, vai pagar o preço. Vocês estão entendendo? Vai pagar o preço. Querendo ou não, vai pagar o preço. Então entenda que não é simplesmente você usar o nome de Jesus e pronto. Agora vamos voltar aqui à questão da feitiçaria. A que está mais próximo da igreja, as portas da igreja e dentro da igreja, é justamente a feitiçaria. Nós somos enganados por feiticeiros todos os dias. E ontem eu vi muito engraçado, eu falei, pastor, fulano disse que você é feiticeiro. Eu falei, glória a Deus, que bom. Que bom. Porque quando a pessoa não tem discernimento, ela não sabe distinguir o que é de Deus e o que é do homem. O que é de Deus e o que é do diabo. Isso para o bem e para o mal. Você pode chamar Jesus de Genésio e Genésio de Jesus. Tome cuidado. Por que Jesus fala assim, olha, se vocês pecarem contra o Pai, há perdão. Se vocês pecarem contra o Filho, há perdão. Mas se vocês pecarem contra o Espírito Santo, não há perdão. Estamos estudando isso lá na escola bíblica. Porque, na verdade, temos que entender que a obra do Espírito Santo, ela dá frutos de santidade. E a obra da feitiçaria, ela... Qual a diferença de um profeta para um feiticeiro? Vou te dar a diferença agora. Profetas não andam em bando, profetas andam isolados. Feiticeiros adoram ter pessoas lambendo a eles. Feiticeiros adoram pessoas elogiando a eles. Feiticeiro tem um ego grande. Então todo feiticeiro que está na igreja, ele quer ser elogiado, ele quer ser reconhecido. Ele sempre tem os seus, ele sempre tem o seu altar de idolatria. Todo feiticeiro dentro da igreja evangélica, ele tem um altar de idolatria. Ele tem pessoas ao seu redor babando ele. Profetas é o contrário. Ele faz a obra, termina a obra, ele não sabe nem receber elogio, ele quer meter o pé. Profetas não estão preocupados em receber pagamentos ou compensações por aquilo que eles estão fazendo. Feiticeiros querem ser compensados. Eles acham que tem que ser compensados, pagos, idolatrados, propagados. Eles entendem, os feiticeiros, que eles precisam ter a fama deles. Os profetas não. Os profetas, o que fazem, eles não precisam dessa fama.
Ok? Um profeta, ele muitas vezes poderá fazer alguma coisa na frente de todos, mas ele vai ter discernimento e sabedoria do alto, e um profeta não vai expor as pessoas no meio da igreja. Um profeta vai esperar o culto acabar, a reunião acabar, ele vai trazer a pessoa e vai falar com ela algumas coisas para ela num canto sem ninguém ver. Deus não envergonha ninguém. E quando chega a envergonhar, é porque essa pessoa já foi avisada várias vezes. Aí Deus, na verdade, está só expondo aquilo que Deus estava tratando com aquela pessoa no oculto há muito tempo. Vocês estão entendendo? Um feiticeiro, ele vai querer promover um grande teatro para curar alguém. Deus está me mostrando aqui agora uma senhora que tem algo aqui no estômago do lado direito. Essa mulher já foi ao médico assim, já fez isso. Aí conta aquele roteiro de 15 minutos. Quem é esta mulher? Quem é essa também? Vem cá. Aí põe, cai no... aí tá. Um profeta, ele simplesmente vai sair do lugar dele, vai lá onde a pessoa está, vai tocar na região, se puder tocar, vai orar e vai ministrar. E ninguém ao redor vai saber por que ele fez aquilo. Você está entendendo? A diferença da ação, modus operandi do profeta e modus operandi do feiticeiro, tem discernimento em nome de Jesus. Fica acompanhando aí o pessoal... Não vou falar nomes não, nem vou... Hoje nós temos um nível de bruxaria. Aí a bruxaria é um nível mais profundo. A bruxaria é um nível mais profundo. A bruxaria fala-se de elementos. E amanhã a gente está tratando disso de novo. A bruxaria trata-se de quê? Boneco de cera, fio de cabelo, pedaço de roupa. O pessoal está todo mundo, meu Deus, está cheio de feiticeiro na igreja. Ué, irmãos, é o discernimento. Você quer discernir quem é de Baal, quem é de Deus? Está cheio de profeta de Jezabel, está cheio de profeta de Aserá, está cheio de profeta de Baal dentro das igrejas. Eu não vou falar o nome de igreja nenhuma nem de ninguém. Não, irmãos, olha só, eu não preciso falar nome. Eu acho que o que vocês, olha só, gente, o que é de Deus nos traz paz. A gente, quando vê uma coisa de Deus, você se sente bem, você se sente feliz, você se sente, não tem confusão. Quando você tem alguma coisa, sabe que dá um sentido assim, você... Pô, cara... Misericórdia, sabe? Não necessariamente só animais de sangue. A bruxaria é vasta, gente. Olha só, o processo de bruxaria é muito vasto. Por isso que a gente está ensinando isso amanhã. O processo de bruxaria é vasto porque ele pode trabalhar com elementais, pode trabalhar com água, pode trabalhar com fogo, pode trabalhar com elementos genéticos, DNA. Por que trabalha com roupa? Por causa da energia da pessoa. Geralmente pedem a roupa não lavada. A pessoa assim, ó, tenta pegar uma roupa não lavada. Na bruxaria o pessoal pede uma roupa não lavada. Se você puder trazer uma camisa que ainda não foi lavada, por quê? Por causa do suor, por causa da energia que está ali. Ok? Fio de cabelo, unha, pele, sangue, sêmen. Qualquer coisa que saia do corpo, qualquer coisa que esteja ligada à energia do corpo, a bruxaria pega. Não precisa ser sangue necessariamente, tá? Não precisa necessariamente ser sangue. Você vê Você vê que o bruxo, ele trabalha com os elementais. Quais elementais que ele trabalha? Por exemplo, você tem nos cultos afro-espíritas alguns orixás, que são orixás. Os orixás trabalham com forças da natureza, segundo a doutrina afro-espírita. Qual força da natureza? Vento, chuva, fogo, terra. Então, o que acontece? Eles pegam um elemento... Você acha que... O que você acha? Vou deixar um pouco atrás da orelha de vocês. Quando Jesus sobe no barco, fica de pé e diz assim, vento, cala-te, mar, sossega. Se você estuda um pouquinho, você sabe que o vento tem a ver com o movimento da terra. O vento não é um ventilador de Deus que liga, né?
Então vamos lá. Jesus, quando acalma a tempestade, ele dá ordem à natureza ou ele dá ordem a alguma coisa por trás da natureza? Respondam vocês. Parou para pensar nisso? Quando Jesus manda o vento e o mar se aquietarem e se calarem, sim, o avatar é bruxaria, claro que é. Mas olha só, quem é que move os mares? O vento. Então, mandando calar o vento, manda calar o mar. Mas você entende que no Apocalipse, anjos virão para segurar os 4 ventos da terra? E que no Apocalipse, uma chave será jogada no fundo do abismo do mar, para que do mar saia espíritos aprisionados? E agora? O que você acha? Como é que é? Cleia, pastor, se você deixa um possuir com uma pessoa, você pode mandar uma seta por essa roupa? Pode. Até que se... Olha só, amanhã tem curso. Quando você deixa uma roupa com a pessoa, você dissipou toda a energia na roupa. Tá? Tá bom? Por exemplo, uma coisa que eu não gosto, e eu não sabia disso, fazer isso intuitivamente, deixar o guarda-roupa aberto, dormir com o guarda-roupa aberto, nunca gostei. A madeira, ela é isolante. Nunca gostei de dormir com o guarda-roupa aberto, eu não sabia por quê. Porta de guarda-roupa aberto. A Vera tá dando aqui uma palhinha aqui, ó. Esse episódio foi antes da libertação do homem de Gadareno. Vamos ver. Então vamos lá. Você pode. Por que o bruxo pega a roupa? Gente, vamos para a natureza? Vamos para a natureza? Você pega um cachorro. Você pega um cachorro, pega a roupa e dá pro faro, dá pro cachorro, ele faz assim. O que ele vai sentir ali? Suor. Ah, não é qualquer suor não, cara. Presta atenção, todos nós suamos. Coloca 4 camisas diferentes suadas no nariz do cachorro. São 4 odores diferentes. Você tem um feromônio diferente do outro. A composição genética é diferente. Ah, igreja, estuda mundo espiritual, igreja, estuda natureza, igreja, estuda a Bíblia, igreja. Soraya, por que não pode dormir com a guarda-roupa aberta? Deixa uma frangueira, deixa uma carne com a geladeira aberta. Se você tem 3, 4 cachorros, coloca a carne na sua geladeira e deixa a geladeira aberta. O que vai acontecer? Gente, suas roupas estão lá. Presta atenção, o mundo espiritual, gente, a forma como você está, a forma como você, se você passou um dia estressado, brigou com todo mundo, está irritado, está em estado... Gente, presta atenção, quando Jesus brilhou, até suas roupas brilharam. Não, esquece isso. Não, esquece isso, meu querido. Não tenta compartilhar isso com ninguém, não. Guarda isso para você. Minha gata que entra direto no meu guarda-roupa. Gente, gatos são catalisadores de energia humana. Presta atenção. Olha só. Quem tem gatinho? Eu não tenho gato. Eu tinha muito pet, tinha muito cachorro, aliás. Você vai ver que o gato pega o seu dono e para no peito do dono e faz o quê? Começa a ronronar. O que o gato está fazendo no teu peito ronronando? A roupa na loja não transmite nada. Uma roupa que está na loja, saiu da fábrica, é pano. É pano. Presta atenção nisso. Uma roupa na loja, um sapato na loja, uma meia... Tudo que está na loja, tudo que saiu da fábrica é pano. É pano cortado, ponto. Tá? Agora, a nossa roupa... Gente, só que é uma energia que se dissipa, tá? Em alguns momentos elas vão se dissipar, vão ficar fraquinha, até... Mas só que a gente usa de novo. Presta atenção. Quando a energia da roupa está se dissipando, a gente está usando de novo. A gente lava, mexe com a questão química, lava com sabão, coloca no guarda-roupa, passa, legal, mas você vai e usa de novo. Então a sua roupa, ela está sempre sendo recarregada por você. Por que que Paulo orava as mudas, os lenços, a roupa, e entregava, e os demônios iam embora e as pessoas eram curadas? Por que que a mulher do fluxo de sangue tocou no tzit, só na franja do talite de Jesus? Ela só tocou na franja do talite de Jesus e foi curada. Isso é o antagônico da bruxaria, mas a bruxaria usa isso também.